de agora estamos gravando. E vamos iniciar a aula de hoje, tá? E nessa aula a gente vai discutir o que exatamente? O terceiro encontro, né? Nós vamos falar sobre HTTP, HTTPS e HTML5. Então, quer dizer, nós estamos já inicializando os nossos trabalhos para a construção, né, do nosso projeto para a prova N1 e, consequentemente, também para a prova N2, certo? Lembrando que esse trabalho vale 50% da nota da prova, ele deve possuir um grande acervo de material de documentação, tá? Então, não é somente desenvolver a página HTML e deixar ela solta lá, não, tá? Eu quero que vocês documentem o projeto que vocês estão fazendo, tá bom? Muito bem, vamos lá? Então, o que a gente vai discutir nos tópicos, tá? Então, vamos falar sobre HTTP, o que é o HTTP, tá? Dentro disso, nós vamos falar do que é request e response. Nós vamos discutir os códigos do servidor HTTP. Nós vamos falar sobre os verbos HTTP, né? Para envio e recebimento. Quem fez ADS comigo semestre passado sabe do que eu estou falando. Nós vamos falar sobre HTTPS e uma introdução ao HTML5. Lembrando, gente, nossa finalidade aqui é a construção de código cliente. Nós não vamos desenvolver nada do lado servidor. Do lado servidor, vocês já desenvolveram na disciplina de ADS, e quem está pagando PO2 comigo também está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Pessoal que está em CC1, pessoal de ciência de computação, também está desenvolvendo um mecanismo back-end. Tá? Vai acabar desenvolvendo um mecanismo back-end. Só que o pessoal de ADS viu isso de forma mais avançada. E a galera de PO2, como a maioria já fez ou já passou por alguma disciplina comigo que a gente falava sobre isso, então lá a coisa é mais barra pesada. Tá? Aqui é cliente. Aqui nós vamos desenvolver no primeiro momento um mecanismo de consumo de uma API. Muito bem. Isso de maneira simples, de maneira bem tranquila, né? Sem muito mistério, na N1. Porque na N2 nós utilizaremos os conceitos responsivos, utilizaremos a ideia de evolução para uma aplicação PWA. Então, as suas aplicações, meus caros, deverão estar muito bem documentadas. Por quê? Porque elas serão testadas em ambientes de produção, em ambientes de internet, né? Eu vou pegar a tua aplicação, vou jogar para a internet e vou testar. Se a tua aplicação rodar como uma aplicação PWA, é 10. Fechou. Se a sua aplicação tiver algum problema, aí a gente vai avaliar. Tá bom? Vamos em frente? HTTP. Hyper Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. É um protocolo de comunicação na camada de aplicação segundo o modelo OSI. Lembrando, camada de aplicação, isso dentro do protocolo TCP/IP. Então, lembrando o modelo OSI, se eu não estou errado, aí seria mais a parte do professor Alan, né? Não é muito a minha área. O pessoal da engenharia também, eu falava muito, quem quiser estudar mais a respeito, procura o Alan ou procura o professor Dota. Infelizmente o Dota não está mais aqui na instituição, né? Conosco na Uniderp. Mas o professor Alan está aí, ele pode dar uma explicação bem mais embasada para vocês. Eu não vou entrar nessa área porque é uma área muito complexa. São várias camadas que compõem o TCP/IP. Uma delas é a camada de comunicação. Tá? Utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Então, para você trabalhar com sistemas baseados em hipertexto, você precisa de um servidor capaz de fornecer essas funcionalidades, né, para que a sua aplicação possa rodar de maneira transparente e homogênea, sem afetar muito a navegabilidade dentro da empresa ou no ambiente que você estiver usando. Pode ser uma intranet, pode ser uma internet, né? Ela é a base para a comunicação de dados via
a www, World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas ou hiperlinks entre nós contendo texto. Então, de um nó para outro, você pode ter aqui dentro um texto, aqui você tem uma chamadinha, uma explicação, por exemplo, um texto sobre a pandemia da Covid-19. E você tem, dentro desse texto, na tua página, você tem lá um hiperlink que aponta para um outro lugar, uma outra página, né? Então tem um nó que aponta para outro lugar, e esse apontamento nós chamamos de hiperlink, tá? Então, o protocolo HTTP é o protocolo para troca ou transferência de hipertexto, como o próprio nome já diz, né? Características do protocolo HTTP. Ele é cliente e servidor. O que isso significa? O cliente é o teu navegador de internet. O servidor é o site que você está querendo acessar, certo? Então, a comunicação entre eles é feita através de comunicação, canais de comunicação TCP/IP, tá? No entanto, ela é ainda... Só um minutinho. Ah, tá. Os professores estão com certa dificuldade para acessar, mas parece que está tudo certo. Então, é necessário esse caminho, né, entre servidores para que nós possamos trocar essa comunicação, né? Então, o seu navegador, a responsabilidade dele é fazer requisições recebidas pelo servidor, processadas pelo servidor e retornadas para você na forma de respostas ou responses. Aí entra aquele esquema de request e response, que nós vamos discutir daqui a pouco. Comunicação é feita através de mensagens HTTP, são os verbos HTTP, né? Os verbos, quem já fez ADS comigo, quem já pagou essa disciplina, tem um leve conhecimento do que eu estou falando. Mas a gente vai falar mais sobre eles, tá? Não é keep alive. O que significa ser keep alive? Keep alive é uma técnica utilizada para manter o serviço no servidor rodando constantemente. Ele não é keep alive, porque uma vez que o servidor HTTP sobe no servidor, esse serviço permanece rodando, atendendo requisições, certo? Então, não é necessário abrir um canal de comunicação para que você faça uma comunicação muito extensa. Não. Você manda mensagem, ele retorna a mensagem. Manda mensagem, ele retorna a mensagem. Só. Utilizado de maneira assíncrona. O que significa ser síncrono ou assíncrono? A comunicação síncrona, um exemplo clássico que a gente faz é o seguinte: eu faço uma pergunta, alguém responde. Certo? Eu faço uma pergunta para um de vocês e vocês respondem. Muito bem. Isso é uma comunicação síncrona. Eu fico esperando até alguém responder. O que é uma comunicação assíncrona? Eu faço a pergunta e continuo tocando o barco. Na hora que responder, respondeu. Entenderam? Então, o síncrono, ele espera a resposta. Existe uma sincronia entre envio e recebimento. O assíncrono, não. O assíncrono, mandei a requisição, atende a hora que você quiser, que eu vou tocando o barco. Certo? Muito bem. E o HTTP, ele trabalha de maneira assíncrona. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Existem formas de você solicitar que ele mude isso do lado servidor, não. Do lado cliente, sim. Tá? Existe forma de trabalhar de maneira síncrona com ele do lado do cliente. Mas a espera é do cliente, não do servidor. O servidor não espera. Tá? Muito bem. Conexões independentes. Cada conexão realizada ao servidor é criado um pacote de request onde existem coisas como sessão, existem coisas como view state, que são sessões ou conexões únicas e exclusivas, tá, para cada solicitação realizada. Muito bem.
Stateless. Stateless quer dizer que ele não tem estado. Não há como estabelecer um estado ativo ou inativo. Não. Ele é um protocolo sem estado. E o que é mais importante, se ele é sem estado, não dá para estabelecer uma situação, um status dele. Então, é interessante também porque também não há como ele preservar informações do lado servidor. Não. Por exemplo, as informações de determinada pessoa acessando o meu site, certo? Essas informações, elas só existem no contexto do cliente. Elas passam a existir no contexto do servidor a partir do momento que esse cliente começa a transmitir essas informações para cá. Por isso existem os chamados cookies. Tá? Nós não vamos falar sobre isso nessa aula, mas quem quiser pode dar uma pesquisada mais profunda. É disso que trata o cookie, tá bom? E por fim, ele é semântico. O que é ser semântico? Vocês se lembram quando eu fazia algumas perguntas de prova e eu falava geralmente o seguinte: esta questão está sintaticamente e semanticamente correta. O que isso significa? Sintaticamente quer dizer que está escrito certo. Não tem erros de escrita. Muito bem. E semanticamente falando? Semântica tem a ver com o sentido, com a realização de determinada tarefa ou ação. Esta realização fazer sentido. Como, por exemplo, validação de regra de negócio. É semântica? É semântica. Por quê? Faz sentido validar. Mas o que é semântico na validação de regra de negócio? Uma outra aula, eu dei o exemplo do CPF. Vamos imaginar, a regra de negócio do CPF em uma página HTML, tá, de um site. Geralmente são 4 etapas. Primeira, ele só permite 11 dígitos. Essa é a primeira. Segunda, esses 11 dígitos devem ser todos números. Terceiro, este CPF deve ser válido. Ele deve ser válido seguindo uma determinada fórmula que é aplicada. Quarto, ele tem que estar ativo na Receita Federal. Então, nós temos quatro regras, né, sub-regras que compõem uma regra maior. Muito bem. Dessas, qual é a regra semântica e qual é a regra sintática? Vamos lá. Vamos analisar uma a uma. Primeira, você precisa fornecer 11 dígitos. Sintático. Muito bem. Segunda regra, desses 11 dígitos, os 11 devem ser números. Sintático. Muito bem. Terceira regra, este CPF deve estar válido, ou deve ser validado, baseado em uma fórmula semântica. É a forma, a razão, o motivo, né, que leva a isso estar correto ou não. Semântico. Quarto e último, estar ativo na Receita Federal. Ativo na Receita Federal. Sintática, porque você manda o CPF e a Receita responde true ou false, ou ativo ou inativo. Só. Sintático. Então, olha só, viu como é difícil você equalizar exatamente as coisas o que são? Porque quando fala de validação do CPF, validação do CPF. Como é composta a validação de um CPF? Agora vocês sabem. São pelo menos essas 4 etapas. Tá? Isso eu estou falando de um sistema correto, escrito de maneira adequada, que se encaixe nas boas práticas. Tá bom? Lá vem eu falar de boas práticas de novo. Vamos lá. Continuando. O request e o response. Então vamos falar um pouco. O request ou requisição, traduzindo diretamente para o português, é um pedido que um cliente realiza ao nosso servidor.
Esse pedido contém uma série de dados que são usados para descrever exatamente o que o cliente precisa. Então, parte do cliente para o servidor. Muito bem. Vamos pensar que o cliente precisa cadastrar um novo produto. E ele deve passar todos os dados necessários para o cadastro acontecer de maneira correta, inclusive os dados que foram digitados pelo usuário em um formulário, no caso de uma aplicação web. Então, no navegador, deixa eu continuar e eu finalizo. No navegador, toda vez que trocamos de página ou apertamos Enter na barra de endereço, uma nova request é feita. Independente de se estamos apenas pedindo a exibição de uma página, cadastrando um novo recurso, ou atualizando ou excluindo. Então vamos pensar o seguinte, naquele exemplo que ele estava falando ali, ó, passar todos os dados necessários para o cadastro acontecer de maneira correta, para cadastrar um novo produto. Então, o que é necessário para cadastrar um novo produto no servidor? Através de uma requisição. Um conjunto de dados, certo? Uma instrução, primeiro de tudo, uma instrução que diga ao servidor o que ele deve fazer com aqueles dados. Segundo, um código que informa qual ação deve ser tomada. Certo? Terceiro, os dados que devem ser inseridos. Muito bem. Então, aí a gente começa a falar do conjunto que forma uma request. Este conjunto, uma das coisas principais desse conjunto é o verbo HTTP, a mensagem que deseja ser enviada. Essa mensagem, ela se classifica como? Com qual verbo eu a classifico? Certo? É a request que informa isso. Muito bem, vamos continuar. Vimos que o cliente envia uma request de requisição ao servidor. A gente anulou isso agora. Essa requisição possui todas as informações acerca do que o cliente espera receber de volta. Muito bem, eu estou mandando para você os dados, ou então eu estou lhe fazendo uma pergunta. Eu quero todos os produtos cadastrados no mês de setembro. Tá, a primeira coisa que nós, como programadores, pensamos é que isso pode ser transformado em uma select de banco. Muito bem. Então, o resultado seria um conjunto de dados, ou uma tupla, né? Uma tupla, ou várias tuplas, que compõem os dados que nós estamos respondendo. Para quem está vendo o IPO2, neste caso, seria uma lista de classes do tipo, onde cada registro corresponde a um tipo produto. Muito bem. Quem fez PO1 comigo tem uma leve noção também do que eu estou falando. O servidor web, ao receber essas informações, precisa enviar uma resposta ao cliente. Nesse ponto, entra o response. Muito bem. O request é o pedido. O response, o próprio nome já diz, é a resposta que vai ser enviada. Nada mais é do que a resposta que o servidor envia ao cliente. Essa resposta pode conter os dados que realmente o cliente esperava receber ou uma resposta informando que alguma coisa deu errado. 3 situações podem ocorrer. Primeiro, deu tudo certo e você está recebendo os dados de volta. Segundo, eu não encontrei os dados que você está pedindo. Terceira, deu pau no servidor. Sempre 3 situações distintas. Tá? Muito bem, vamos seguir em frente. Importante. Abaixo segue um exemplo de uma comunicação entre um cliente e um servidor HTTP. O servidor possui a URL www.exemplo.com, né? Porta 80. Importante, destaque aí desse porta 80. O HTTP sempre vai estar na porta 80, tá? Porta de configuração dele. O pedido do cliente seguido por uma linha em branco, de maneira que o pedido termina com um new line duplo, quer dizer, 2 linhas, né? Tal. Cada um composto por um casual return, volta de carro, retorna ao início da linha, seguindo de um line feed. Então, isso aí vem lá do C++, a gente quer fazer, quando a gente gostava de trabalhar com quebra de linha, né? Então, o que você faz? Uma nova linha com casual return, seguido de um line feed. Então, desce, volta e alimenta uma linha. Desce, volta, alimenta uma linha. Desce, volta, alimenta a linha. Isso corresponde ao enter em um arquivo de texto. Tá? Nossa! O cabeçalho host reconhece vários diferentes nomes DNS que tenham o mesmo IP.
Lembra que a gente já discutiu a respeito do DNS? Desculpa. É que eu mexi nos dentes hoje. Tá caindo massinha. Então, um mesmo endereço, www.exemplo.com, ele pode representar num servidor DNS vários endereços IP. Então, o cabeçalho host, ele pode reconhecer vários DNS que tenham o mesmo IP. Então, ao invés de apontar para um DNS específico, você pode fazer isso, você pode apontar por um IP específico, ou um conjunto de IPs, ou um conjunto de DNS, certo? E um deles vai atender a sua solicitação. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo, ó. Olha lá. Get é a mensagem que eu estou selecionando, tá? Get. A página que eu quero é index.html e o protocolo que eu estou usando é o HTTP 1.1. Muito bem. O host onde está hospedada a minha página é www.exemplo.com. Poderia ser vírgula, outro endereço, vírgula, outro endereço, vírgula, outro endereço. E assim, quem tivesse disponível me atendia. Outra possibilidade é, eu tenho, em vez de um endereço, eu tenho um endereço IP. 192.168.0.1 ou 200.199.253.2. É o endereço IP. Certo? Muito bem. Continuando. Ainda importante. A resposta do servidor, resposta agora. Então, o request é esse cara. O response é isso aqui. Seguido por uma linha em branco e o texto da página solicitada. Tá aqui, ó. Primeiro, o protocolo e a versão. No nosso caso, HTTP 1.1. A resposta do servidor HTTP, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, vai dar uma olhada nelas, tá? No caso é HTTP 200, que é equivalente a OK, quer dizer, deu tudo certo, você vai receber a sua página que você selecionou. Muito bem. O restante, meus caros, são informações a respeito da sua solicitação e a execução dela dentro do servidor. É interessante para nós? Na minha concepção, o que mais interessa para a gente seria aqui, ó, o content type, que é qual é a resposta que foi enviada, no caso, é uma página de texto em formato HTML, cujo conjunto de caracteres é o TF8. Isso para mim é importante, porque eu preciso, é o jeito que eu vou exibir isso na tela, né? O que mais? O que eu posso destacar de importante aqui? O tamanho da solicitação, ó, esse tamanho é importante, e desculpa, e o range, tá? Se é em bytes, se é em megabytes, se é em gigabytes, e assim por diante, tá? Então, é o tamanho da minha resposta, beleza? Vamos em frente. Aqui a gente tem um esquema de requisição, tá? De atendimento para essas solicitações. Então, o que nós temos aqui é um cliente que está solicitando essa página, ó. Lá na porta tá o host, path, o file. Eu quero esse arquivo aqui, certo? O browser prepara a request colocando a URL que foi solicitada e para qual servidor e porta está apontando. O servidor recebe essa request e automaticamente ele pega aquela URL e transforma de caminho relativo, que é esse caminho aqui, tá? Para caminho absoluto. O caminho absoluto é o caminho aonde fica este arquivo no servidor. C2.arquivo, texto, path, file. Certo? Uma vez que ele faz isso, ele prepara a response dizendo o protocolo que foi atendido, o código de resposta, no caso o significado desse código. Em seguida, ele adiciona também o arquivo que você está pedindo. E por fim, ele manda de volta para você e esse arquivo é imediatamente renderizado pelo seu browser. Então, essa é a sequência de atendimento, tá? Essa é a sequência de atendimento em um servidor HTTP. Certo? Muito bem, vamos em frente. Os códigos do servidor HTTP.
O que são os códigos do servidor? Vamos analisar. Quando o cliente faz uma requisição, ele espera uma resposta. Óbvio. O servidor pode realmente responder o que o cliente esperava ou devolver outra informação. Lembra que eu falei que são 3 situações? 3 situações distintas. Muito bem. Justamente nesse ponto entram os códigos HTTP. O servidor utiliza um código na resposta para indicar o que aconteceu. Então, você tem 3 situações. 200, HTTP 200 é o ok, beleza, você vai obter a resposta. Tá? O not found, eu não achei, é o 404. É o HTTP 404, eu não achei. E o 503. Deu pau no servidor. Certo? Essas são as 3 respostas normalmente que você pode vir a obter. Existem variações? Existem. Especialmente para o not found, pode haver um bad request. Você pode ter feito uma solicitação de maneira errada. Beleza, ele responde bad request. É falha do servidor? Não, é falha sua. Agora, quando que é falha do servidor? Quando ele responde internal server error 503. Aí é problema. Porque aí deu pau no servidor. Entenderam? Vamos dar uma olhada aqui as categorias desses caras, tá? Então, eles são separados de 100 em 100, tá? E sendo que cada categoria representa o que exatamente? A categoria 1, que vai de 1 até 100, representa os informativos, tá? São os status do servidor HTTP. Muito bem. Isso aí geralmente a gente faz para fazer teste, tá? A faixa do 200, que vai do 201 até o 299, 200 até 299. Indicativos de sucesso. 200 é a resposta mais comum, né? HTTP 200 significa ok, deu tudo certo, sua solicitação foi atendida com sucesso, tá? A faixa do 300 são os redirecionamentos. São os redirecionamentos. E o que seriam os redirecionamentos? Você, cliente, está fazendo uma solicitação para um servidor e esse servidor ele é só um proxy. Ele vai receber a sua solicitação e apontar para outro lugar. Este outro lugar tem um servidor que vai receber a sua solicitação e vai te atender. Aí ele responde diretamente para você. Isso se chama redirecionamento. Perceba que eu usei a palavra proxy para fazer isso. Muito bem. A faixa do 400 são os erros do cliente na hora de fazer a solicitação. É o not found, o bad request, os códigos mais comuns que nós temos por aí. E a faixa do 500 são os erros do lado do servidor. Internal server error. Cara, se receber uma resposta dessa, preocupe-se, porque o servidor não está funcionando direito. Tá bom? Deu algum pau lá, alguma exceção que ele não estava esperando. Vamos em frente. Alguns dos mais comuns, tá? Dentro dos vários códigos que existem, vamos dar uma olhadinha nos mais comuns. A gente está lá, o HTTP 200, tudo ocorreu corretamente. O 301 indica que o redirecionamento permanente, quer dizer, a sua solicitação, sempre que bater ali, vai apontar para outro lugar, sempre. Ele nunca vai atender. O 401. É complicado. O 401, não autorizado, né? O 401, quer dizer, não autorizado, você não pode visualizar aquele conteúdo, tá? O 404 é o recurso solicitado não foi encontrado no servidor. É o not found, né? Não achei. Muito bem. O 500, erro interno do servidor. Preocupe-se, tá? O 502, bad getaway. Você, internamente, o servidor está apontando para um local que não é adequado, não está funcionando direito. E o 503, o serviço está indisponível, quer dizer que o servidor HTTP não está funcionando. Aí a galera da infraestrutura fica desesperada. Beleza? Vamos em frente. Esses são os mais comuns aí. Tem outros, tem muitos outros, gente, mas os mais comuns são esses aqui, tá? Para maiores detalhes a respeito desses erros, nós temos esses 2 endereços, ó. O da Wikipedia, que lista os códigos do estado HTTP em ordem, tá? Inclusive em português, é uma lista bem legalzinha, tá?
E o mais famoso, que é o Mozilla Development Network, o MDN, que tem uma lista completa de todos os status com exemplos, tá? É interessante também. Para quem quiser se aprofundar mais na programação web, é interessante dar uma olhada nisso aí. E ter isso aí sempre por perto, porque são muitos códigos, né? Fica difícil lembrar todos. Tá bom? Vamos em frente. Importante, ó. Aqui uma outra visualização de um response baseado em uma requisição, né? Então, ele tem uma resposta aqui, provavelmente ele está solicitando uma página HTML, tá? Ele não informou o char7, então provavelmente o char7 nesse caso deve importar muito. Provavelmente o servidor e o cliente falam a mesma língua, então não tem problema não. Mas geralmente a gente acha o char7 informado aqui, tá? Aqui a gente tem versão do protocolo, o código de status e a mensagem de status, sempre nesse formato, tá bom? Aqui a gente tem mais algumas informações que eu comentei com vocês, algumas são pertinentes, né? Como o tipo de conteúdo, o tamanho do conteúdo e qual o range, a unidade de medida que ele aceita. Tá? Isso é importantíssimo, tá? Beleza? Os verbos HTTP. Lembra que a gente falou de request, response, e que é simplesmente troca de informações, troca de mensagens? Pois é, são esses verbos que caracterizam o que é cada uma das mensagens que são realizadas. Geralmente, quando a gente solicita uma página, nós estamos usando um verbo. Quando a gente tenta gravar um recurso, ou gravar um formulário, ou enviar uma mensagem, que essa mensagem possui dados, né, como um cadastro, alguma coisa assim, nós estamos usando internamente os verbos HTTP. Vamos dar uma olhada neles? Quais são esses verbos, tá? Primeiro, o que são? Uma solicitação HTTP ou HTTP request é uma maneira do navegador mostrar uma página da internet utilizando um dos 8 métodos de solicitação do protocolo HTTP. 8. Tem 8 métodos. Além de solicitar um determinado arquivo, envia várias informações para o servidor, sendo elas o seu IP, a versão do navegador que está usando, que página utilizou para pedir o HTTP request e o idioma que você usa, entre outras coisas, tá? Geralmente só vai o protocolo, não, a mensagem, a página, o protocolo e na linha de baixo o host que está sendo solicitado. Geralmente só isso, tá bom? Isso quer dizer que nós podemos invocar uma mesma URL ou URI, diferença, URL, Universal Resource Locator, são páginas. URI, Universal Resource Identifier, identificador. Então não é página, é recurso. Geralmente a palavra recurso, nesse caso, é análogo a serviço. Quem está trabalhando ou já viu alguma coisa de REST API comigo, sabe exatamente o que é isso aí. Tá bom? Uma mesma URL ou URI em uma requisição HTTP. Porém, dependendo da atribuição do verbo HTTP, a requisição irá desempenhar uma tarefa diferente no servidor. O verbo HTTP acaba determinando a semântica, ou significado, intenção da requisição HTTP. Resumindo, o que você quer? Beleza? E eles conseguem determinar isso facilmente. Quais são os verbos famosos, tá? Vamos colocar os mais famosos, tá? Mais utilizados. São 8, mas dos mais utilizados são apenas 4. Tá? Esses 4 seriam o get, o post, o put, o delete. Aí você tem como adicionais o patch, o read e o options. Então vamos dar uma olhada. O get, obter dados de um recurso. Get. Geralmente quando você busca uma página, é uma requisição do tipo get. Eu quero ver uma página chamada usuários.html. Você está fazendo um get. Tá? O post é criar um novo recurso. É quando você está enviando dados para o servidor. Enviando dados para o servidor. Tá? O put, substituir os dados de um determinado recurso. Você está fazendo um update ou atualização dos dados que já foram enviados.
E o delete, que é o quarto mais famoso, é excluir um recurso. Você está apagando alguma coisa que tem lá no servidor. Tá? Adicionalmente, nós temos o patch, que permite atualizar parcialmente um determinado recurso. O exemplo mais comum que tem do patch é: eu quero atualizar os valores de mensalidade de todos os dependentes de um funcionário. Ou todos os dependentes de um cliente. Então pensa comigo. Eu vou ter que disparar um update um para cada um, ou eu posso chamar um patch, que logicamente ele já deve fazer tudo isso para mim lá por dentro. Entenderam? É um update parcial. O read, que é similar ao get, mas utilizado apenas para se obter os cabeçalhos de resposta, sem os dados em si. Então, é simplesmente você disparar para o servidor para perguntar: você está vivo? Você está online? Está me entendendo? E o options, que busca obter informações quais manipulações podem ser realizadas em um determinado recurso. Quer dizer, quais são os recursos disponíveis e o que eu posso fazer. Certo? Muito bem. Isso aqui é muito importante, especialmente para quem já trabalhou com API, no caso, alguns de vocês já trabalharam, e no nosso caso, que vamos desenvolver um cliente que vai consumir uma API. Tá? Então, dessa vez, a gente está na outra ponta da corda. É importante conhecer isso aqui? Importantíssimo. Vocês vão ver por quê. Desculpa, gente. Acho que é por causa do remédio dentista. Aqui a gente tem uma tabelinha que explica mais ou menos o funcionamento dos verbos, tá? O get, em todas as situações, ele faz consultas. Seja na situação mais básica, na quase boa prática, na situação restfulish, que é a boa prática, ou uma situação de bônus, que é restfulish, né? Que é totalmente restful, mas com um que é mais. Então, em todas as situações, são consultas. Então, quer consultar dados? É get. O post. Na situação básica, ele serve para criação, edição e remoção. Não é boa prática. Tá? No quase boa prática, ele serve para criação e edição. Também não é legal. No restfulish, quer dizer que é totalmente restful, ele serve para criação. Só. A mesma coisa para o bônus. Tá? O put não é usado em nenhuma das duas situações iniciais. Ele só passa a ser usado, geralmente, em situações que são restful. Tá? E eu, por bônus também. O delete, ele não é utilizado em situações básicas, mas ele é utilizado no restante das situações. E o patch é somente na situação bônus. Tá? Então, qual é a situação melhor em termos de boas práticas? É a restfulish, tá? Onde você tem o get, o post, o put, o delete bem estruturado, tá? Que possa atender às suas solicitações de maneira adequada. Ah, só isso é necessário para ser restful? Não. Desculpa. Não, gente. Isso não é o suficiente, tá? Tem muito mais coisa envolvida aí. Beleza? Mas já é um passo inicial. Tá bom? HTTPS. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Esse conhece H no final? É restfulish. Esse último restful aí. Restful bônus. Isso. Esses dois aí. Essa situação aqui são situações de boas práticas, tá? Nós trabalhamos com a API no semestre passado. E em algumas situações o pessoal desenvolveu a API utilizando boas práticas, tá? Então, nessa situação de utilização de boas práticas, você está desenvolvendo algo que seja restfulish, tá? É uma forma de se expressar. E nessa situação restfulish, você usou get, post, put e delete. Então, a gente entende que para uma API ser restful, o primeiro passo é usar os 4 verbos. O primeiro passo. Tá? A questão do bônus é quando você tem o patch, né? O verbo que quer dar uma opção a mais para os usuários, tá? Ou para os sistemas que o consomem. Beleza? Mais alguma dúvida?
Tem a mesma coisa que faz um RESTful? Sim, é a mesma coisa de dizer que ele é RESTful. Tá? O significado é igual. Mais alguma coisa, gente? Não? Beleza, vamos em frente então. HTTPS. HTTPS, quando a gente fala HTTPS, a gente está falando de segurança. É o primeiro passo que a gente tem que entender, tá? Estamos falando de segurança. HTTPS é Hypertext Transfer Protocol Secure. Protocolo de transferência de hipertexto seguro. É uma implementação do HTTP sobre uma camada adicional de segurança, que utiliza o protocolo de segurança SSL-TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. Então, a HTTP trabalha na porta 80. HTTPS trabalha na porta 443. Esse é o padrão. Podem haver modificações? Podem. Os engenheiros de infraestrutura, eles costumam trabalhar com algumas modificações para dar mais segurança para a rede, para evitar ataques. Tá bom? Mas o padrão é esse. O protocolo HTTPS é utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada, olha só, por terceiros, como, por exemplo, no caso de compras online. Então, quer dizer que entre um túnel de comunicação HTTP, pode ter um colega nosso desocupado, plugado naquele túnel, só escutando o que está passando, prestando atenção, ó. Ouve o que está passando lá. Ó, passou aqui uma requisição, ó, somente texto, pô, tem um nome de usuário e senha, pô, fechou. Guarda aí, vamos usar depois. Ó, passou uma outra requisição aqui, tem o CPF do cara mais o cartão de crédito. Guarda aí, vamos usar depois. E assim vai. Tá? Isso que significa escutar. Eles estão escutando as solicitações, tá? Eles ouvem tudo aquilo que é solicitado. Muito bem. A existência na barra de endereços de um cadeado, que pode ficar do lado esquerdo ou direito, dependendo do navegador utilizado, demonstra a certificação de página segura, SSL ou TLS. A existência desse certificado indica o uso do protocolo HTTPS e que a comunicação entre o browser e o servidor se dará de forma segura. Então, o canal, a partir daquele momento, é criptografado. Se o nosso coleguinha está lá escutando, ele vai ouvir o quê? Ele vai ver o quê? Ele vai visualizar o quê? Uma bagunça gigantesca de números e letras, e símbolos, e tudo misturado. Ele não consegue saber o que é aquilo. E esse é o objetivo da criptografia. Para verificar a identidade do servidor, é necessário um duplo clique no cadeado para exibição do certificado. Quem já viu isso aí, tem muitos sites de segurança que vem com aquele cadeadinho do lado ali e tal. Mas tem que tomar cuidado, porque aquilo ali nem sempre significa que é um servidor seguro ou que é um servidor confiável. Tá? Tem que tomar cuidado. A ideia principal da HTTPS é criar um canal seguro sobre uma rede insegura. Isso garante uma proteção razoável de pessoas que realizam escutas ilegais. Acabamos de falar sobre eles, né? E de ataques de homem no meio. São aqueles caras que, que servem de parâmetro, tá? A requisição chega até eles e a partir do momento que a requisição chega neles, eles atendem de maneira falsa, tá? Eles atendem a solicitação e mandam para o servidor. Aí o servidor responde diretamente para o usuário, só que no meio do caminho tinha uma pessoa que estava lá parada esperando você passar. Pois é. Dado que a cifragem foi adequadamente utilizada e que o certificado do servidor é verificável e confiável. Muito bem. A confiança fornecida pela HTTPS é baseada em autoridade de certificação,
que vem pré-instalado no navegador. Isto é equivalente a dizer, eu confio na autoridade do fulano de tal. Então, alguns sistemas operacionais já vêm com isso pronto e configurado. Tá? Hoje os mais famosos, que é o Windows 10, vamos falar assim de um Linux, tá? Não vamos citar todos, porque não são todos que tem. Mas eu posso dizer para vocês que o Ubuntu tem, inclusive as últimas versões dele vem isso aí rodando igualzinho o Windows, e o macOS vem por default, tá? Isso é interessante. Portanto, uma conexão HTTPS pode ser confiável se e somente se todos os itens a seguir são verdade. Vamos lá em lógica computacional. Se e somente se. Primeiro, o usuário confia que o navegador implementa corretamente HTTPS com autoridades certificadoras pré-instaladas adequadamente. Você tem que confiar nisso para você poder usar a sua máquina. Senão, não use. Segundo, o usuário confia que as autoridades verificadoras só irão confiar em páginas legítimas que não possuem nomes enganosos. Quer dizer, você está atribuindo uma tarefa de segurança para uma certificadora. Tá? Terceiro, a página acessada fornece um certificado válido, o que significa que ele foi assinado por uma autoridade de certificação confiável. Quer dizer, não é somente você ter o cadeadinho, o seu certificado lá, ele tem que ter sido assinado por alguém que você confia, certo? Uma autoridade certificadora muito confiável, tá? Quarto, o certificado identifica corretamente a página. Por exemplo, quando o navegador acessa https://exemplo.com, o certificado recebido é realmente de Exemplo Inc. ou a companhia incorporadora, sei lá, e não de alguma outra entidade. Isso quer dizer o quê? Que quando você acessa uma determinada URL, se você por um acaso for verificar o certificado, aquele certificado tem que pertencer àquela URL. Já aconteceu de entrar em sites que não é. Tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado. Ou, a pior situação delas, né? O tráfego da internet é confiável, ou o usuário crê que a camada de encriptação do protocolo SSL-TLS é suficientemente segura contra escutas ilegais. Vocês confiam 100% em HTTPS? Em navegação segura? Eu não confio. Muito bem. Vamos em frente. Aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona as duas situações. A primeira, eu tenho uma situação HTTP. O usuário passa o cartão de crédito e informa os dados necessários para efetuar a compra através de uma conexão HTTP na porta 80. Uma conexão normal. E a situação de baixo, o mesmo usuário passa o cartão, mas dessa vez as informações são repassadas em uma conexão criptografada. Quer dizer, e é recebida por um servidor HTTPS seguro, certificado. Segurança. Beleza, tá tudo ok. Tá? Muito bem. E tem a outra situação, né? A mesma pessoa, tá? Uma senhorinha chamada Ellen, faz uma solicitação para um endereço passando o nome de usuário e senha dela. Olha como é que ela passou, em formato texto. Qualquer um que estiver escutando aquele canal de comunicação vai pegar esse pacote aí e falar, opa, um pacote de texto puro, sem criptografia nem nada. Olha, nome de usuário e senha, vou usar. Certo? Pois é. Em compensação, a gente tem a situação embaixo, uma situação completamente diferente, tá? Olha lá, a Carol, que ela é mais segura, né, tal, ela acessou o mesmo endereço, só que dessa vez pelo HTTPS. Ela apontou para o endereço que o servidor tem HTTPS. Nesse caso, ela está passando o nome do usuário e senha, mas vai criptografado. Dá uma olhada no exemplo de como que a senha é enxergada, aquela ABC123, como que o hacker enxerga isso. Só, gente, que é o seguinte, hoje, os nossos colegas desocupados, eles desenvolveram muitas técnicas para conseguir quebrar esse tipo de coisa. Existem várias técnicas. Para aqueles que já assistiram às palestras de segurança, sabem do que eu estou falando.
Tá? Então, tem muita gente aí que manja muito e sabe como quebrar isso aí. Existem várias formas de fazer isso. Tá? Então, o que a gente costuma recomendar para esse pessoal? Não usar senhas fáceis. Por exemplo, o caso da Ellen, ABC123, cara, não deve levar nem 1 hora para o cara quebrar. Talvez até menos. Tá? Se você tiver... Qual que é a situação ideal? A situação ideal é que você coloque uma senha que misture maiúsculas, minúsculas, símbolos, né? E que seja uma senha de seu conhecimento e que você possa facilmente armazenar ela e lembrar dela, né? Ou você cria uma senha extremamente complexa e usa um gerenciador de senhas para trabalhar para você, para fazer isso para você, tá? É possível, tranquilamente. Eu tenho o meu, tá? Recomendo para vocês. Muito bem. Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma dúvida sobre HTTPS? Professor, já que você Oi. está falando de segurança, deixa eu perguntar um negócio. Assim. Por exemplo, se eu for usar o Wi-Fi em um lugar público, por exemplo, aeroporto, por exemplo, e já deixar logado no serviço, no e-mail, no Facebook, já deixar logado, é mais seguro ou eu ainda tenho brecha de segurança? Tem brechas, muitas e muitas brechas de segurança. Muitas. Minha recomendação nesses casos é que você tenha uma VPN. Tá? Existem vários sites de segurança hoje, sites bons, tá? Empresas muito responsáveis, que oferecem serviços de VPN para você. Se você tiver que usar um Wi-Fi público no seu notebook, eu recomendo que você utilize isso através de uma VPN sua criptografada. Por quê? Se alguém tiver lá na Wi-Fi escutando, né, o que está passando, os pacotes estão passando e tal, ele pode facilmente adquirir informação sobre você, tá? E se ele consegue, por exemplo, usuário e senha para acesso ao sistema empresarial, ele pode invadir a empresa. Isso é um problema, tá? Minha recomendação então, nesse caso, é usar uma VPN, tá? A melhor Existem... paga, né? Isso. Olha, existem vários produtos interessantes aqui. Quer ver? Eu tenho um aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Eu costumo usar o Kaspersky, tá? Porque os meus antivírus são todos deles, tá? Deixa eu olhar aqui, Kaspersky VPN. Aqui, ó. Kaspersky Security Connection, né? É um VPN especializado aqui da Kaspersky. Tô fazendo merchan deles, mas não, é porque eu sou cliente deles mesmo, tá? Todos os meus celulares, computadores, tudo tem Kaspersky. Até a minha IPTV também tem um antivírus Kaspersky lá, tá? Dá uma olhada, ó, é esse produto que eu tô falando aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Esse cara aqui, ó, tá? É o VPN Security Connection. Isso é um exemplo. Ah, tem coisa gratuita. Ah, é muito caro para mim, professor. Ah, eu tenho. Então, gente, mas quanto valem os seus dados? Quanto vale os seus e-mails? Qual o valor do seu HD hoje? Qual o valor da sua conta na Steam? Ou da Epic, ou da Nuvem, ou da. Como é que é o nome dessa aqui? Epic, né? Origin, isso, da Origin, né? Ou da Uplay, né? Ó, apertei o ícone da Uplay sem querer. Vai abrir o Play aqui. Então, quanto vale isso para você? Olha, minha carteira de jogos da Steam vale muito para mim. E eu não ia gostar nem um pouco de descobrir que alguém invadiu a minha conta da Steam e começou a sumir com os jogos de lá de dentro. Que geralmente é isso que eles fazem, né? Eles pegam olha, eu vou ter que vir aqui fazer uma visita aqui. Tem bastante promoção. Depois eu volto. Não, saí do aplicativo. Então,
essas coisas têm um custo razoável, né? Você gasta um bom dinheiro nessas contas, certo? Além do que, você pode ter também, por exemplo, as informações de acesso à universidade, o seu AVA, né? O seu e-mail particular, né? Se uma pessoa toma posse do seu e-mail, ela pode, por exemplo, criptografar as suas mensagens e só permitir que você tenha acesso mediante pagamento. Inclusive, tem bastante gente que sofreu ataque por causa disso, né? Tem um caso conhecido de um colega que sofreu um ataque baseado nesse tipo de situação e a sorte dele foi que os e-mails da empresa eram mantidos fora, na nuvem. Então, o que o agressor conseguiu atacar e criptografar? Foi somente sistema operacional. Então, arquivos de usuário não estavam armazenados nesse servidor propriamente dito. Todos eles ficavam acho que estavam no OneDrive ou no Google Drive, alguma coisa assim, tá? A empresa tem um pacote lá com eles. Então, o nível de dano foi muito menor do que poderia ser, tá? Mas, até onde ele me contou, foram 5 servidores e 42 estações que tiveram que ser formatadas fisicamente. Não é aquele formato do Windows, não, tá? É um formato brabo mesmo, né? Não é uma coisinha qualquer. Tem que usar um formato daquele de baixo nível, tá? Como a gente costuma fazer usando Linux. Beleza? Então, quer dizer, isso pode causar um problema gigante para vocês. Se você não souber se policiar, desculpa, você pode ter um problema gigantesco para você. Tá? Então, tomem cuidado. Essas Wi-Fi por aí e tal, né? Ah, vou usar o Wi-Fi da Claro, porque eu sou cliente Claro. Põe a VPN lá só para garantir. Só para garantir. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais algo? Não? Beleza. Vamos em frente, então. Próximo assunto, HTML5. Vão preparando aí, porque a gente vai começar a codificar, tá? Vamos começar a codificar. Então, vamos lá. De onde vem o que é? O que vem a ser? Tá? Desde 1999, o desenvolvimento do HTML, que é o Hypertext Markup Language, ficou estacionado na versão 4. Então, HTML é a linguagem utilizada dentro do HTTP, certo? Muito bem. E ela foi desenvolvida na década de 80, né? Começou o desenvolvimento na década de 80, e ela veio evoluindo até a versão 1.4 e ficou estagnado em 1999, o último lançamento dela. Depois disso, não houveram mais modificações, não houveram mais adições, pacotes de segurança, nada, tá? E ela é administrada por um consórcio chamado W3C. E olha só, de lá para cá, o W3C ele estava focado em outras coisas, como XML, que é o assunto da próxima aula, tá? XML, Extensible Markup Language, e o formato SVG. Quem fez computação gráfica sabe do que eu estou falando, ó. Scalable Vector Graphics, uso de gráficos vetoriais em navegadores. São imagens vetoriais que podem ser utilizadas em navegadores de internet. E ela só trabalhou com isso, não mexeu com mais nada, tá? Enquanto isso, desenvolvedores de navegadores estiveram preocupados em melhorar as funcionalidades destes, como exibir páginas em abas e oferecer integração com leitores de RSS, de newsfeed, né, de notícias, né? Recentemente, no entanto, organizações como a Mozilla Foundation, Opera e Apple se uniram para atualizar o HTML e implementar novos e interessantes recursos. Daí
surgiu o HTML5. É a mais nova versão do padrão HTML. Oferece novas funcionalidades para proporcionar não somente mídias diversas, mas para melhorar o suporte para criações web que possam interagir com o usuário, seus dados locais e servidores mais facilmente e efetivamente. Quer dizer, é uma grande melhoria, tá? É algo realmente gigantesco em termos de evolução, porque eles tiraram coisas que ou eram pouco utilizadas, ou eram subutilizadas, ou, na maioria das vezes, eram configuradas através do CSS. Tá? E passaram a trabalhar com tags novas, dinâmicas, que dão uma vida nova para o protocolo, permitindo até mesmo a criação de jogos dentro do HTML5. Olha que legal. Dá para criar jogo com HTML5. Legal, muito interessante. Atualmente, praticamente todos os navegadores mais utilizados do mercado oferecem a maior parte dos elementos do HTML5. No entanto, alguns desenvolvedores defendem a ideia de esperar um pouco mais para que esta nova especificação comece a ser utilizada para valer. Afinal, muitos acessos a sites ainda são feitos com versões de browsers que não trabalham com HTML5. Mais ou menos. Recentemente houve um movimento gigantesco de empresas que fornecem navegadores, né? Aí eu estou falando da Mozilla, que mexe com o Firefox, pessoal do Opera, pessoal do Chrome, né? Pessoal da Google. E desse movimento todo acabou surgindo algo que para alguns foi até saudosismo, né? Para outros foi uma benção, que é a aposentadoria do Internet Explorer. Ele foi aposentado. A Microsoft não vai mais trabalhar com ele, tá? No lugar dele, surge o Edge, que é o navegador oficial agora do Windows 10, e o Edge utiliza por dentro a engine do Google Chrome, certo? Então, é um Google Chrome com uma cara diferente, mas por dentro é igualzinho, tá? Outros acreditam que toda nova tecnologia deve ser colocada em prática o quanto antes, e já começaram a utilizar HTML5 junto com scripts que fazem os navegadores mais antigos reconhecerem as novas tags. Então, mais recentemente, graças a esse movimento, esse tipo de configuração paralela ou gambiarra parou de ser utilizada, tá? Não tem mais necessidade, beleza? A resistência sempre vai existir, tá? Olha, essa situação é verdadeira. Infelizmente, ainda hoje, encontramos sites diagramados com table, uma tag table, como se estivéssemos em 1990. Hoje eu estava trabalhando com uma ferramenta feita inteiramente com table. O cara não conhece a palavra div. Então, a versão 6 do Internet Explorer, por exemplo, que foi aposentado, nosso amiguinho, permaneceu em uso durante mais de uma década e precisou da ação de grandes companhias como o Google, que deixou de dar suporte a essa edição para tentar diminuir a quantidade de usuários com um navegador incrivelmente antigo. Até hoje ainda tem muita gente que usa só o IE. Tá? Não é por menos que muitos desenvolvedores se preocupam em criar páginas que funcionam em navegadores atuais e também nos mais antigos. Afinal, ninguém quer perder visitante, certo? Então, em outras palavras, o HTML5 ele veio para modernizar algo que estava parado já tinha um bom tempo, quase 20 anos. Tá? Não, 20 anos, né? Nós estamos em 2020, 99, por aí. 20 anos. Então foram 20 anos estagnado. Nesse meio tempo surgiram várias linguagens de programação, surgiram vários navegadores novos, novos recursos, os sabores de JavaScript nasceram vários, morreram vários, mas os mais famosos ainda estão aí. O jQuery até o final do ano agora vai ser aposentado também. O AngularJS, que passou a ser Angular e agora sabe Deus o que vai ser. Eu queria que o pessoal parasse de mexer com ele. É um excelente produto, desde que ninguém parasse de espolegar a criatura, pelo amor de Deus. Nós temos o React, que é uma excelente alternativa, inclusive a partir do semestre que vem acho que eu devo trabalhar com ele já. Tá? Nós temos o Vue.js, que também é uma excelente alternativa
para trabalhar com JavaScript, tá? Então, houveram grandes avanços em toda a grande flora de material que existe em volta do protocolo HTTP, né, na versão 1.1 e do HTML na versão 4. Pois é. Baseado nisso, o pessoal fez todo um movimento e o próprio W3C começou a pensar na possibilidade. Só que aí, gigantes do setor, como o Google e como a Mozilla, junto com a Apple e a própria Microsoft também, resolveram meter a mão na bagaça e fazer funcionar. Tá? Isso é bastante interessante, é sinal que as desenvolvedoras estão de olho nesse tipo de coisa. Tá? Não está estagnado, é uma coisa que simplesmente ninguém tocou para frente, mas eles vão fazer acontecer. Tá? Por essa razão, o jeito mais fácil de tomar a decisão sobre migrar ou não para HTML5 é estudando o público-alvo do site, para saber quais os navegadores mais utilizados por ele. E pensar se o tempo gasto com a adaptação para browsers antigos valerá a pena. Minha opinião pessoal, não vale a pena. Não. Se você está desenvolvendo algo em HTML5, mas o meu público-alvo usa o navegador XYZ. Você tem que fazer uma campanha para melhorias, para que seu público-alvo possa se atualizar, tá? Ou então pensar nas possibilidades até mesmo de desenvolver alguma coisa nativa. E convenhamos, se você tem um público-alvo tão atrasado assim, eu acho que seu nicho de mercado está meio furado. Né? Tem que pensar nessas coisas, tá? A gente tem que considerar tudo isso aí. Beleza? Gente, alguma dúvida? Hoje vocês estão quietinhos, só o Igor que fala. Beleza, HTML é muito simples, né? Convenhamos. Né? Muito simples. E tão simples que a gente vai brincar com isso agora, tá? O que a gente vai fazer? Utilizando uma ferramenta de desenvolvimento com um editor adequado, como o Visual Studio 2019, é o meu preferido, o Visual Studio Code, que também é muito bom, o NetBeans, entre outros, vamos desenvolver algumas páginas HTML para nos familiarizarmos com a sintaxe semântica da linguagem. Mãos à obra. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com o Visual Studio. Recomendo que vocês façam o mesmo. Aqueles que quiserem trabalhar com outros sabores aí, fiquem à vontade. Tá? Eu não faço questão. Desde que vocês entendam o que está acontecendo, para mim está tudo bem. Tá? Agora vamos esperar o Visual Studio abrir. Beleza. Eu vou criar aqui um novo projeto. Tá? No meu caso, quem quiser me acompanhar depois, acho que o pessoal vai lembrar disso aqui. Tá? Mas eu vou fazer primeiro uma solução em branco. Tá? Eu vou criar uma solução em branco. Vou dar o nome dessa disciplina. Meu Visual Studio hoje está meio lento. Meio lento é apelido, né? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos começar por fora aqui que é mais fácil. É por isso, ó. Tem uma atualização para ser feita para ele. Depois eu mexo com isso. Vamos criar um projeto novo do zero. Eu vou aqui uma blank solution, tá? Para quem está em português, é solução em branco. Beleza? Ontem a gente fez isso Ontem? Ou não, terça-feira. A gente fez isso em PO2. Vamos fazer de novo aqui hoje, ó. Projeto -DDM 2020-2. Lembrando, não é obrigado a usar o Visual Studio. Estou usando apenas por algumas particularidades que eu gosto muito, como por exemplo, o servidor web embarcado dele é excelente, me atende perfeitamente bem. Para nós é o que a gente precisa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um projeto web vazio, só que diferente de ontem, tá? De ontem não, desculpe, de terça-feira, lá em PO, a gente coloca alguma coisinha lá para identificar. Aqui eu não vou colocar nada não, tá? Presta atenção nisso aqui, ó.
Eu vou criar um novo projeto do tipo ASP.NET Web Application.NET Framework. Esse é o tipo de projeto que eu quero. Se o seu não está trazendo nada, é só escrever aqui em cima a mesma coisa que está ali, ó. ASP.NET Web Application. Aí a linguagem é ideal que esteja marcado C#, tá? Windows e todos os projetos. Ele vai trazer para você, ó, ASP.NET Core e a segunda opção, ó, ASP.NET Web Application. Linguagem, aí você confere, ó, clica aqui, mas aí você confere aqui, ó, C#, Windows, Cloud, Web. Beleza? Cloud, Web, tá ótimo. Next, é esse cara aqui mesmo. O nome do meu projeto. Ah, mas qual foi o nome que eu dei pro projeto? Eu chamei de projeto REST API, né? Aqui não, aqui nós vamos falar assim, vamos criar um projeto cliente. Tá? Ó, projeto cliente, tá? Muito bem. Gente, a única coisa que importa aqui é o local, porque a gente não vai usar o .NET Framework. Tá? Eu poderia colocar qualquer um aqui, a gente não vai usar ele em momento algum. Vocês vão perceber. Não é uma aplicação web com C#. Não, é uma aplicação HTML, CSS, Bootstrap, utilizando jQuery. Então não tem nada de .NET nessa jogada, tá? Beleza. Vamos criar dessa forma aqui mesmo, projeto cliente. É um projeto vazio? Ó, é um projeto vazio. Observa, tá? Sem marcar nada aqui do lado, ó. Deixa tudo em branco. E desmarca esse configure HTTPS aqui, ó. Deixa tudo desmarcado, tá? Vazio, sem nada. Não é um projeto .NET, é um projeto HTML. Beleza. Clica aqui, ó, Create. Por que a gente fez isso? Porque dentro desse projeto a gente consegue utilizar o servidor embarcado de internet, não, o servidor embarcado HTTP que tem, né, no Visual Studio. Beleza? Isso é excelente, é exatamente o que a gente precisa, tá? Se eu não estou errado, o NetBeans também faz isso e o Eclipse também faz isso. Já o Visual Studio Code não faz, tá? Ó, vou fechar essa página aqui, beleza. Eu vou criar uma pasta. Olha só, aqui que está jogado, ó. Eu vou criar uma pasta dentro do meu projeto ali, ó, chamada HTML. Minúsculo mesmo, tá? Beleza. E aqui dentro eu vou criar a minha primeira página HTML. No nosso caso é a index, né? Nós vamos trabalhar com uma index HTML. Eu venho aqui, ó, seleciono HTML page. Ele pergunta o nome, minúsculo, index. Só index, não precisa colocar extensão não, tá? Ó. Ele põe para nós sozinho. O que ele vai fazer? Ele criou para mim uma página usando HTML5. Professor, como eu sei que é HTML5? Porque o HTML5, ele introduziu esse doctype aqui, ó. Somente, é o único identificador que tem. Então, isso, meus caros, é uma página HTML5. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho, rapidão, porque também não vou perder muito tempo. Isso aqui é muito simples, né, gente? Eu não vou perder muito tempo explicando isso para vocês. Vamos conhecer um pouquinho das tags. Primeiro, toda página HTML começa e termina com a tag HTML. Ponto. Muito bem. Aí nós temos duas seções distintas, tá? A seção Ready, que é o cabeçalho, e a seção Body, que é o corpo da página. Na seção Ready, a gente tem a tag. Nós temos a tag Meta, que são identificadores que instruem o navegador sobre determinadas características que a tua página pode vir a ter. No nosso caso, eu estou dizendo que ele vai usar o conjunto, né, de caracteres, ou o char7, o TF8, que é o padrão da internet atualmente. Beleza? Além disso, eu tenho o título, eu tenho uma tag aqui, né? E aqui no meio eu posso escrever, vou colocar aqui projeto DDM 2020-2. Esse é o título da minha página.
Tá? Muito bem. Além disso, eu também posso colocar outras coisas aqui, ó. As famosas, as tags mais famosas é a tag script, que permite eu informar, por exemplo, qual o script que eu vou utilizar para desenvolver a parte de codificação no cliente, no caso JavaScript, tá? E a tag style, que permite a utilização do CSS, tá? A folha de estilos, aquilo que vai os penduricalhos da página, vamos dizer assim, tá? A questão de cor, de movimentação, a questão de perfumaria da aplicação, é o CSS, tá bom? Muito bem, isso aqui é só para a gente conhecer por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode desenvolver de interessante em termos de navegabilidade. O HTML5 ainda dá suporte a table, ele ainda fornece suporte a table, você pode criar uma tabela aqui dentro, mas eu vou mostrar as duas coisas para vocês entenderem, tá? Hoje, a galera, a grande maioria do pessoal, usa muito div. E o div é excepcional, tá? Excepcional. O table é bom? É, mas é muito antigo, é muito velho, obsoleto, tá? O pessoal considera que a formatação em table é coisa de séculos atrás. Mas, mesmo assim, o HTML5 traz algumas coisas interessantes, como as tags TheReady, tá? Para table, e TheBody. TheReady é o cabeçalho da tabela e o TheBody, o corpo da tua tabela. Tem outra tag também interessante? Tem a TheFoot, que é o rodapé da sua tabela. Olha só que legal. Quais são os mais utilizados atualmente? TheReady e TheBody. Dentro de TheReady, você cria primeiro, ou dentro de TheBody, ou de TheFoot, você que identifica isso, tá? Eu vou deixar aqui, vou fazer aqui. Quero que vocês entendam. Primeiro, tudo aquilo que é cabeçalho vai no topo da tabela, tá? É igual uma planilha do Excel. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro eu determino as linhas, que é TR, a tag TR para identificar linhas. Em seguida, eu identifico o cabeçalho, eu uso a tag TH, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, ID TH, né? ID. Aí eu vou criar outro chamado nome. Vou criar outro chamado endereço. E aqui eu vou escrever certinho, tá? Diferente da outra programação, né? E aqui eu vou colocar telefone. Legal? Só isso aqui, tá bom? Beleza. Aqui no corpo eu vou especificar o que como vai aparecer. Então isso aqui eu poderia, por exemplo, colocar mais algumas configurações, alguma coisa para enfeitar mais. Poderia, mas não é isso que eu quero mostrar agora, tá? Eu quero mostrar o corpo, como funciona, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o TR, eu vou fazer o corpo da tabela. Aqui eu uso a tag TR para linha e TD, tá? Para coluna. Então, linha, coluna. Aqui eu vou usar coluna. Então, o primeiro ID, 1. Aí eu vou repetir TD, ó. Vou colocar aqui, ó. 1. Vou colocar Luiz. Vou colocar rua tal, número 10. No telefone eu vou colocar 3213 4567. Beleza. Aí eu vou só copiar isso aqui, ó, e vou criar outras linhas. Professor, o que eu preciso fazer para outras linhas? TR, né, gente? Ó, mais TR, né? Ó, como eu copiei ele em cima, para não ter que ficar escrevendo tudo de novo, vamos lá, ó. Aqui, ó, TD, só para servir de exemplo, não precisa se preocupar com isso não, tá? Nossa construção vai ser outra, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho, em TheBody, eu já tenho uma tabela com 4 linhas.
e cada linha tem 4 colunas, tá bom? Beleza. Default, não vou colocar nada não, acho que eu vou até tirar. Vou deixar só com T-body, tá? Muito bem. O que eu faço agora? E aqui que entra a versatilidade. Por que eu gosto de usar o Visual Studio? Por causa disso, ó. Observa só. Eu vou selecionar a página que eu quero, eu vou clicar no botão direito e eu vou colocar, ó, View in Browser. Olha que legal. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o browser e, pum, carregar a página HTML que eu quero. Hospedada em um servidor. Local, mas um servidor. Localhost, mas servidor. Que legal. Só não quero naquele navegador, né? Não. Eu vou pegar qual? Eu vou pegar o navegador que eu estou acostumado a trabalhar, que é o meu Google Chrome. Eu recomendo que vocês utilizem ele também. As ferramentas de debug dele são excelentes. O que eu faço aqui no Visual Studio? Ó? Eu venho aqui nessa opção aqui em cima, ó, tá vendo? Eu clico nessa setinha lateral e eu escolho aqui, ó, Web Browser. Eu vou escolher qual browser que eu vou navegar. Vou usar o Chrome. Feito isso, eu salvo o projeto e clico ali na setinha verde para ele rodar. Professor, mas ele vai rodar, mas não tem nada. Ele tem que rodar pelo menos uma vez, mesmo não tendo nada. Tá? Ó, o que ele vai fazer? Vocês não estão vendo, mas ele trouxe aqui. Ele rodou. Beleza. Não trouxe nada, não tem nada, né? Tá ótimo. Parou de rodar. Beleza. Mas o que é mais importante, ele rodou uma primeira vez. O que ele fez essa primeira vez? Ele criou a entrada para o servidor localhost, que é o servidor que acompanha o próprio Visual Studio. Beleza. O que eu faço a partir de agora? Eu venho aqui, ó, clico no botão direito e eu mando visualizar no browser direto. O que ele vai fazer? Ele abriu o Google Chrome com a nossa página. Ó, eu estou no Chrome, ó. Google Chrome. Beleza? Aqui a gente vai começar a se familiarizar com algumas ferramentas, tá? Algumas coisas que a gente tem disponível no Google Chrome. Como, por exemplo, ó, o debug do Google Chrome, para você debugar a sua página, para ver se tem algum problema. Vou dar um F12 aqui, ó. F12 é a opção que abre para nós, ó. Dá uma olhada. É a opção que abre para nós a ferramenta de desenvolvimento do Google Chrome. Beleza? Aqui eu tenho o console, eu tenho os sources aqui, que são todas as páginas. Isso já publicado, tá vendo? Ó? Olha a prova que eu tô falando para vocês. Não é só o endereço. Dá uma olhada aqui, ó. Ó a estrutura. Isso é um servidor de internet. Olha que legal. Por isso que eu uso o Visual Studio. Entenderam? Aí vem a pasta que a gente está utilizando e a página que a gente está vendo. Se eu clicar aqui, ele abre para a minha página. Mas ele abre a visualização da página do jeito que o Chrome está enxergando, não do jeito que foi desenvolvido. Ah, que legal! Então quer dizer que ele traz já tudo interpretado. Eu não preciso fazer mais nada para visualizar o resultado final. Não precisa ver nada. E o que é mais legal, isso funciona com outras páginas de fora também. Vamos fazer um teste? Olha só. Eu vou vir aqui, só que aí você tem que criar um outro debug, tá? Vou fechar esse debug aqui. Vou colocar aqui e vou entrar no globo.com. Globo.com. Vamos lá no G. Globo Esporte. Vou entrar no Globo Esporte. Vamos ver como é que estão as coisas. O Palmeiras ganha no Corinthians. Olha só, gente. O Grêmio venceu o Bahia. O jogo 4 do Lakers é daqui a pouco, hein? Isso aqui eu vou assistir. Professor, eu torcedor do Lakers. Professor. Oi? Eu tenho aqui no meu notebook aqui, eu tenho um Eclipse, aí eu instalei o Apache Tomcat. Não sei se o senhor conhece. Sim, dá para usar perfeitamente bem. Aí eu fiz a mesma coisa que o senhor fez aqui, rodou e apareceu a mesma coisa. Beleza. Não sei se tá certo, né? Tá não, beleza, tranquilo, não tem problema. O importante é você conseguir ter um servidor para você fazer ele rodar
né? E você ter a sua página visualizada lá. Se você conseguiu fazer aí, perfeito, cara. Perfeito. Sim, Maravilha. deu certo. Excelente. Muito bom. Professor, Oi. a gente montou uma página simples. Simples. Sem nada demais. Qual que seria a diferença de você rodar com servidor e sem servidores o arquivo HTML? Se você roda uma página HTML sem servidor, o que está acontecendo? O navegador ele simplesmente vai interpretar o código HTML como um documento de texto, uma coisa comum. Se tiver ali dentro, por exemplo, algum recurso JavaScript, alguma coisa assim, feita em jQuery, Angular ou React, ou um conjunto Bootstrap muito bem elaborado de renderização, de criação de imagem, alguma coisa assim, pode ser que não funcione. Tá? Por quê? Porque o navegador vai tratar a sua página como um documento, texto. Não vai tratar a sua página como uma aplicação web. Entendeu a diferença? Entendi. Tranquilo. Ó, tô com o GE aberto aqui, vou apertar F12. Olha lá. Essa é a visualização, tá, da página do GE através do debug. Dá uma olhada na diferença, dá uma olhada na quantidade de servidores envolvidos. Isso porque eu estou acessando um recurso que está hospedado em nuvem. No caso, a Globo hospeda as coisas dela em nuvem. Dá uma olhada na diferença da nossa página para a página deles. Percebem? É óbvio, né? Dá para notar, né? Pelo amor de Deus, né, professor? Muito bem. Nós vamos usar muita coisa que tem aí? Algumas. Algumas nós vamos. Tá? Então vamos lá. Até aqui, gente. Até esse momento, até a nossa paginazinha aqui. Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para colocar? O Wesley foi à frente aí e saiu muito bem. Gostei. Bons resultados. Alguém tem mais alguma sugestão a dar? Alguma coisa a dizer? Eu recomendo que todo mundo guarde esse projeto aqui, tá? Não se esqueça de olhar nesse vídeo, tal, e acompanhe, porque é a partir desse projeto aqui que eu vou construir a minha parte do trabalho de vocês, tá? Lembrando, o trabalho não é isso aqui, não. É muito mais que isso, tá? Alguma dúvida? Nenhuma? Perfeito. Então, vamos voltar para o nosso assunto. Vamos às nossas conclusões, né? Vamos lá? Concluindo, o HTTP é um protocolo extensível que é fácil de se usar. A arquitetura cliente-servidor, combinada com a habilidade de simplesmente adicionar cabeçalhos, permite que o HTTP avance suas funcionalidades juntamente com a elasticidade da web. Vocês perceberam ali a diferença de uma página simples para uma página, né, muito mais complexa, hospedada em um lugar muito maior, né? Vocês viram a diferença, né? A quantidade de recursos, né, que são consumidos, troca de informação, tudo mais. Isso é importantíssimo, né? O HTTPS estende do HTTP do ponto de vista da segurança, pois faz a encriptação dos dados fornecidos, requer a autenticação dos servidores, entre outras ferramentas que garantam a segurança dos dados enviados e recebidos pelo usuário. Vale ressaltar, entretanto, que HTTPS não é infalível. Mesmo que ocasione uma conexão bem mais segura, existem servidores falsos para que algumas pessoas não notem o certificado fraudado. Eu já contei para você, né? Acontece a todo instante, a todo momento. A gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Muito atento mesmo. E decididamente, o HTML5 inaugura uma nova era no desenvolvimento de páginas para a internet, onde a mobilidade do usuário é a palavra-chave. Mudanças foram implementadas a partir das necessidades dos desenvolvedores baseadas em erros e acertos. A partir de agora,
teremos aplicações web mais ricas e com maior integração entre conteúdo online e offline. No que diz respeito à nossa disciplina, a parte de conteúdo online e offline é extremamente interessante, justamente porque o nosso objetivo é desenvolver uma aplicação que possa rodar em qualquer dispositivo, seja ele desktop ou mobile, certo? E esse é um passo adiante na evolução no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações para quaisquer dispositivos. Tá? E é justamente o foco dessa disciplina, é o foco que eu estou dando nessa disciplina. O foco que é dado pelo AVA, lá nas atividades do AVA, vocês já devem ter visto, o foco que o AVA dá é um foco voltado para Android apenas, e bem Hello World, tá? Nós iremos bem além do Hello World, tá? Nós iremos criar uma aplicação que possa rodar em qualquer dispositivo, sendo hospedada ou não. Tá? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Certo? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento ou alguma sugestão? Professor, Nada? Oi, Igor. professor, quando você subiu lá o IS para visualizar a página, o navegador, ele usou alguma coisa do HTTP? Usou, ele criou um servidor. Toda vez que o IS, na verdade, Igor, ele é um servidor HTTP. Tá? O IS Express, que é essa versão que a gente usa, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que ele está na bandeja do outro lado. Eu vou tirar um print aqui e vou mostrar para vocês, ó, como é que ele aparece para mim. Deixa eu pegar todas as opções dele. Aí, espera um pouquinho só. Como ele aparece para mim, tá? Ó, a partir da bandeja. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê você? Não. Cadê você? Aqui. Olha só. Olha como é que o IS aparece para mim, tá? O IS é esse íconezinho aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Parece um monte de disco empilhado um atrás do outro. Esse é o IIS Express, é o servidor de HTTP da Microsoft. Tá? O IIS Express ele vem embarcado junto com o Visual Studio 2019. Isso ele vem na verdade, ele vem desde a versão 2012, se eu não estou errado. Tá? Ó, faz hora que ele vem. Só que esse cara sofreu uma metamorfose, vamos dizer assim. A partir do Visual Studio 2015, ele se tornou um servidor mais leve para permitir que, e com mais recursos, que permite que a gente possa testar as nossas aplicações web, as nossas REST API, entre outras coisas, tá? Ele se tornou muito versátil. Observa só que aqui eu posso ver, por exemplo, ó, o nome do projeto, no caso, né, o site lá que a gente desenvolveu, né, que é projeto cliente, e aonde ele está hospedado, ó, internamente. Inclusive, ele dá até a possibilidade de eu sair do IS ou parar o site. Ele é um servidor, então, completo. Ele tem todas essas funcionalidades adequadas para a nossa utilização. Tá? Lógico que o IS é uma coisa muito maior, ele é imensa. A configuração dele lá é gigantesca. Tá? Uma hora dessa eu trago até um print do que é um servidor IS para mostrar para vocês, tá? Mas é muita coisa mesmo, tá? O Apache que o Wesley está usando, ele é até um pouco mais simples em termos de configuração, mas também não deixa de ser complexo, porque configurado, dependendo da versão que ele está usando, pode ser configurado via arquivo de configuração. Aí você tem que abrir o arquivo e entender muito bem o que está acontecendo ali dentro, tá? Tem que tomar cuidado. Mas também é válido, pode ser utilizado com certeza, sem problema nenhum. Tá? Mas a vantagem de você fazer uso disso, como eu estava explicando para o Igor anteriormente, é que se você faz uso de um servidor HTTP, você consegue que a sua aplicação responda da mesma forma com a qual ela responderia se ela estivesse hospedada em um servidor da nuvem, por exemplo. Então você consegue literalmente simular toda a execução da sua aplicação
dentro da sua própria máquina. Então, um cliente e servidor numa máquina só. Entenderam? E esses comportamentos são interessantíssimos de serem simulados. Por quê? Uma vez que você desenvolva a aplicação, se você não conseguir testar todas as funcionalidades dela, na hora que você publicar ela, não existe garantia que ela vai rodar adequadamente. Então aí você pode ter um problema. Um problema sério. Tá? Muito bem. Mais alguma dúvida, alguma questão? Querem colocar mais alguma coisa? Professor, se eu quiser, tipo, digamos, usar o servidor na nuvem, é só eu trocar, tipo, a pasta por ele? Sim. Aí você vai pegar, você vai preparar um pacote de publicação, que a gente chama, tá? Que é a pasta onde está o seu... ali. A pasta, o index está aqui dentro, certo? Daqui para lá, quer dizer, o restante das pastas, dos arquivos, tudo, é o que a gente chama de pacote de publicação, tá? Você vai pegar esse pacote de publicação, monta um zip com ele, uma coisa assim, tá? Leva para o servidor, eles vão configurar uma área para você, você joga para dentro, você faz o upload para dentro desse servidor, descompacta ele lá dentro e a partir desse momento a tua aplicação está rodando no servidor na nuvem. Detalhe, gente, ó, a mesma aplicação desenvolvida no servidor local, seja ele Apache, seja ele IS, não importa. A mesma aplicação, uma vez publicada, vai funcionar da mesma forma. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? O IS, ele é embarcado no Windows Server também, né? Sim, ele é o servidor HTTP oficial da Microsoft. Ele vem, por padrão, no Windows Server. No entanto, é importante vocês entenderem, tá? Isso vai um pouquinho além da disciplina, mas é importante vocês entenderem. Quando você adquire uma licença do Windows Server, a versão mais recente, tá? Você precisa informar qual a finalidade do servidor que você vai usar. Porque existem vários pacotes e várias diferenças entre esses pacotes, tá? Geralmente, quando a gente pega um servidor Windows apenas para servir de servidor de web, você só vai usar o IIS ali dentro, você opta por um servidor que não tem... você não sobe a interface gráfica do servidor. Ele é um servidor somente texto, ali no console. Se você quiser acessar esse servidor através de conexão remota, né, ou essas conexões que a gente tem disponível no Windows, né, usando o Remote Desktop, você somente sobe o serviço nesse servidor e aí você conecta. Então, qual que é a diferença? Esse Windows Server não tem interface gráfica. Ele tem interface texto. Tá? É mais difícil de gerenciar? Infinitamente mais. Nossa, tem nem comparação. Por isso, muita gente faz opção por comprar esse servidor, essa modalidade de servidor, tá? E faz a conexão via remota, usando o Remote Desktop. E aí, através do Remote Desktop, ele configura tudo que o servidor tem que ter. Mas lembre-se, aqui eu estou tratando de um servidor IIS, Internet Information Services, um servidor HTTP da Microsoft, tá? Essa mesma modalidade também se aplica a outros tipos de servidor. Por exemplo, eu posso ter um servidor de internet, um servidor na nuvem, só que ele não tem interface gráfica, tá? Mas ele é um servidor de banco de dados. Tem o SQL Server instalado nele, certo? Como é que eu gerencio esse cara? Remotamente. Eu só acesso via remoto, não tem outra forma de entrar. Ele não tem um console do Windows, onde você aperta a tecla em Windows, aparece o menuzinho. Não tem nada disso nele. É somente o prompt do MS-DOS. Se você souber como gerenciar ele por ali, beleza. Caso contrário, só via remota. Tá bom? É bom a gente comentar essas coisas, porque às vezes vocês ficam com dúvida. Eu queria um Windows Server. Eu queria um Windows Server que atendesse a necessidade aqui da empresa, alguma coisa assim e tal.
Tudo bem, mas aí qual o problema? Que versão que você vai querer? Entendeu? É uma coisa que vocês têm que analisar muito com calma quando vão adquirir um pacote. Quando estiverem trabalhando, estiverem mexendo com configuração de rede, coisas assim, tá? Ou tiver acesso, estiver trabalhando em suporte, vocês vão ter muito contato com esse tipo de coisa. E é bom já se familiarizando como é que funcionam as coisas assim nesse nível, tá? É muito interessante, é um ramo muito legal. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Não? Muito bem, então. Vamos, então, para a Chloe. A Chloe dando as caras de novo. Toda vez que a Chloe aparece, sinal de relatório de aula. Então, a aula está acabando. Ela olha até de cara feia. Pois é. Ela já vem meio assustada, assim, porque o bicho vai pegar. Relatório, gente. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório, assinalando sua experiência ao compreender do que trata os seguintes tópicos. Primeiro, definição e entendimento do protocolo HTTP. O que você entende sobre HTTP? Suas palavras, tá? Segundo, definição e entendimento de HTTPS. O que você entende sobre o HTTPS? Beleza? E, gente, mais uma vez eu vou falar. Se usarem referências, coloque as referências dentro do texto. De acordo com fulano de tal. Segundo o professor fulano, que citou em sua obra XYZ, o servidor HTTP deve... Entenderam? Não coloquem texto sem citação. Se eu ler e eu desconfiar, eu procurar a citação em algum canto e achar, já sabe, né? Então tá bom. Por último, fale de sua experiência e dificuldades com o uso do HTML. Essa experiência que a gente teve aí da criação, qual ferramenta que você está usando, qual foi a dificuldade que você teve. Lembrando, esse é o kickstart, né? Seria o kickstart mesmo, né? Inicial, né? O chute inicial do projeto que vai ser apresentado na prova. Pois é. Então, quem chegou por último aí e tal, fica ciente aí, viu? Rolou todo um bate-papo aí a respeito de HTML e tal. Corre atrás, tá, gente? Prepare seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. Assunto: DDM Atividade 2020-09-10, data de entrega dia 12. Então, vocês têm 48 horas para entregar o relatório. Tá bom? Dúvidas sobre o relatório? Nenhuma? Tá bem claro, né? Não tem muito o que errar. Beleza, então. Vamos ao encerramento. Meu e-mail está aqui, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que todos continuem se cuidando, tá? E tomem todos os cuidados necessários. Vamos nos dedicar aí para evitar qualquer problema. Hoje, infelizmente, eu recebi a notícia de um colega que pegou Covid e está muito mal. Tá? Isso é sério, não é brincadeira. Tô vendo um monte de gente andando sem máscara. Essa galera na praia aí, lá no Rio. Aqui, não vou longe não, aqui em Campo Grande, onde eu moro aqui, no Alto Afonso Pena aqui. A galera se amontoando aqui no parque aqui e tal. Ah, não, tomando tereré, água de coco, não sei o quê. Gente, o cara tá lá, morre ou não morre no hospital. Vamos tomar cuidado, tá? Vamos se cuidar. Falou? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, tá? Tchau. Pessoal que pediu ajuda aí no grupo, vamos formar uma outra reunião, porque essa aqui eu não posso, tá? Eu vou mandar link para vocês. Eu vou mandar link para vocês lá, tá bom? Me dá 5 minutinhos. Tá bom, Laurinha? Falou então, gente. Um abraço. Professor, a gente fica no aguardo.